Olha, nessa figura, vocês estão vendo o menininho de skate aí? Sim ou não? Sim. Aí eu pergunto pra vocês, quem está em movimento? O menino, o skate ou ambos? O que, Ambos? que vocês acham? É possível afirmar alguma coisa assim, dar uma resposta na lata? Acho que não. Hã? Eu acho que não. Não, né? Então, a gente está começando a ver física, a gente é uma área de exatas, né? É uma área das exatas, em que as respostas elas são certas, né? Mas algumas coisas a gente tem que levar em consideração, né? Na física a gente leva muita coisa em consideração, por isso que o pessoal que estuda física aí fica meio maluco, né? Então, o que vocês acham aí? Quem tem alguma ideia de como responder essa pergunta aí? Quem está em movimento? O menino, o skate ou ambos? Depende do ponto de vista, né, senhor? Depende do referencial, né? Depende do ponto de vista, do ponto de referência. Vocês conseguem ver que o menino, em relação à estrada, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Em relação, vamos supor que tem uma pessoa observando. Vamos supor que ele tá andando ali na rua ali, né? Tá descendo. Parece que ele tá descendo um morro aqui, não sei. Vamos supor que tem uns amiguinhos dele, ou a mãe dele tá ali olhando ele, né? O pai tá ali olhando ele. Em relação ao pai, o menino está em movimento? O skate está em movimento? Ambos. Sim. Ambos, né? Ambos estão em movimento. Porque em relação a uma pessoa que está parada, né? Por exemplo, se você estiver vendo esse menininho descendo de skate aqui, né? Você vai ver que com o passar do tempo, ele está mudando a posição dele, né? E você tem que girar a cabeça para ver. Então ele está em movimento, né? Então ambos estão em movimento. Aí eu pergunto para vocês, em relação à estrada, em relação ao asfalto, o menino e o skate, né? Eles estão em movimento, estão em repouso. O que vocês acham? Vamos supor que você é o asfalto. Se você fizer um desenho no asfalto, um ponto, esse ponto ele está parado no asfalto, né? Em relação à estrada, em relação ao asfalto, eles estão em movimento ou estão em repouso? Em movimento? Estão em movimento, né? Em relação a um ponto. Você tem que imaginar, quando fala assim, em relação à estrada, você tem que imaginar um ponto na estrada, tá? É como se você chegasse e fizesse um desenho, ó. Eu vou fazer um desenho aqui, vou marcar um X aqui, fazer uma bolinha, uma marquinha aqui, e eu quero ver se esse menino vai mudar de posição em relação a essa bolinha, a essa marquinha que eu fiz. Então, em relação à estrada, à rua, né? Ambos estão em movimento. Aí eu pergunto para vocês, em relação ao menino, o skate que está andando, ele está em movimento ou está em repouso? Repouso? Está em repouso, né? Porque o menininho, ele está na mesma posição do skate. Com o passar do tempo, né? O menininho, vamos supor que ele saiu lá de cima lá e está descendo a ladeira. Então lá na hora que ele começa, se põe em movimento, né? Porque ele está parado. Aí existe um momento em que ele começa a se mexer, né? A partir desse momento, em todas as posições que o skate está, ele também está, né? Então, para o skate, né? Ou para o menino, né? Um em relação ao outro, estão em repouso, tá? Então, em relação ao menino, o skate está em repouso. E se eu perguntasse para vocês, e o menino em relação ao skate? Também está em repouso, né? Porque está em cima dele, entendeu? Então, são conceitos assim meio abstratos, né? A gente tem que imaginar bem, né? Mas vamos ver outro exemplo aqui, olha. Aqui, gente, é um metrô, tá? E a mulher, ela está olhando para uma luminária que está aqui em cima dela aqui, olha. E lá fora do metrô, do trem, né? Tá passando um homem, tá vendo? Na verdade não é o homem que está passando, né? Na verdade é o trem que está andando, ó. Porque a figura da esquerda, a gente supõe que ela acontece, né, cronologicamente, ela acontece antes da direita, né? E o homem não, só se o homem estiver andando para trás, né?
Mas aqui parece que o trem está indo para a esquerda, não parece? Concorda comigo? Parece que ele está indo para a esquerda, né? Então, olha, como se o trem tivesse aqui parado, né? Ou tivesse andando bem devagarzinho, o homem está aqui, ó. Nesse primeiro momento. Num segundo momento, o homem já está aqui, ó. Se eu tivesse um terceiro momento, o homem nem sairia mais na figurinha, né? Nem estaria mais na foto. Então, dá para perceber aqui, por essas fotos, que alguma coisa está em movimento aqui. Ou o homem está dando ré, fazendo um moonwalker aqui, ou o trem que está indo para a esquerda, tá? Aí, olha, a luminária do trem está em repouso ou em movimento? Alguém Depende do ponto de referência. Depende do ponto de referência. Isso que eu quero que vocês falem, tá? Depende do ponto de referência. Aí, qual é o ponto de referência que eu posso dar? Alguém que tá dentro do metrô e alguém que tá Tá fora. moço de dentro. Em relação à mulher, Repouso. vamos em relação ao homem primeiro. Em relação ao homem que está lá fora, a luminária está em repouso ou em movimento? Movimento. Está em movimento, porque primeiro ele está aqui, ó, né? Mesmo que seja ele que estivesse andando de ré e o trem tivesse parado, né? Se ele estivesse andando para trás aqui, ó, sei lá, né? Para que o cara ia fazer isso? Mas se ele estivesse andando para trás, a luminária estaria mudando de posição em relação a ele, né? Então, por exemplo, olha, vamos supor que você está indo para a escola, tá? Você vai para a escola a pé. Aí você está se aproximando ali da entrada do SEDES, né? Nesse momento, gente, olha, pode parecer meio loucura, mas aquele portão, em relação a você, ele está em movimento. Porque o poste da rua, ele está em movimento. Uma árvore que está na rua, na calçada, ela está em movimento. Por quê? Porque conforme o tempo passa, conforme você vai andando, se aproximando dela, né? A posição dela em relação a você está mudando. Então, ambos estão em movimento em relação ao outro. Entendeu? Para uma pessoa que está parada na calçada e olha para uma árvore, né? A árvore está em repouso, certo? Mas para uma pessoa que está andando, a árvore está em movimento, tá? É meio complicado de entender, né? Porque você fala assim, nossa, mas como? A árvore não anda, a árvore está parada. Mas em relação a você, você consegue vê-la cada vez mais próxima de você, né? Ou seja, ela está mudando. Se ela estava a 50 metros de você, depois de 10 segundos, ela já não está mais nessa distância. Então quer dizer que ela está em movimento em relação a você e você em relação a ela. Então, em relação ao homem, a luminária está em movimento. E em relação à mulher? Em repouso. Em repouso. O trem pode estar 300 por hora. Mas em relação à mulher, a mulher vai ficar olhando para cima, que nem uma boba aqui, né? E a luminária vai ficar aqui parada, né? Em cima dela. Mesmo que o trem esteja 300 por hora, né? Então, em relação à mulher, a luminária está em repouso, tá? Então depende do referencial. Nada é absoluto. Em relação à roda do trem, a luminária tá em repouso ou em movimento? A roda do trem, mesmo que ela gire, o eixo dela ali, né, o centro dela, tá naquela mesma posição. Então, mesmo que o trem, vamos supor que ele saia de uma cidade e vá para outra cidade, a luminária vai estar à mesma distância da roda do trem, não vai? Vocês entendem isso que eu estou querendo dizer? Sim. Então, mesmo que a roda gire, né, mesmo que algum pontinho da roda ali esteja girando, ela ainda, né, em relação à roda do trem, a luminária está em repouso, entendeu? Porque, por exemplo, se o trem tá passando em Taubaté, se você parar no tempo ali, dar um stop ali, vamos supor, né? Você para tudo. Aí o trem congela a imagem. Você pegar uma trena e medir a distância da luminária até a roda, né? Se você for acompanhando esse trem, quando ele chegar lá em São Paulo, se você for medir a distância, vai ser a mesma, né? Da roda até a luminária, entendeu? Então eles vão continuar na mesma posição em relação ao outro, vão continuar a mesma distância, né? Digamos assim. Então, em relação à roda do trem, em relação à cabine, em relação ao motorista, as portas, a luminária está em repouso, tá? Porque ela não muda, digamos assim, a distância que está entre eles, tá certo? Aí, outro exemplo, olha,
É possível dizer que o farol é isso aqui, tá, gente? Que tá aqui para guiar os navios, né? Para guiar os barcos. É possível dizer que o farol se movimenta em relação ao barco? Ele tá parado aqui, Sim. ó. Sim, né? Então é o mesmo exemplo que eu dei para vocês da árvore, tá? Mesmo que ele esteja parado, ele é uma construção, ele não se move, ele é um imóvel, né? Como uma casa, é um imóvel, tá? Um imóvel é uma coisa que não se move, né? Não se move no chão, não se move na terra, mas em relação a esse carinha que está aqui no barco, em relação ao barco, ele está em movimento, o farol está em movimento, tá? Porque às vezes, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você está olhando para alguma coisa assim, você está andando, mas você parece que, por exemplo, quando eu era criança, eu andava de bicicleta e às vezes ficava olhando para a lua. E aí eu tinha a impressão que a lua estava me seguindo, né? Mas era eu que estava, embora eu estivesse me deslocando, eu achava que a lua estava se deslocando, né? E na verdade acontecia as duas coisas, né? A lua, embora ela esteja parada lá em cima, ela também está em constante movimento, né? Constantemente ela está se movimentando. Então é uma coisa meio maluca, né, de se pensar, de falar assim, caramba, mas como que o negócio vai estar em movimento? Ele está em movimento em relação ao barco, porque ele muda a posição dele conforme o tempo passa, a não ser que o cara do barco fique parado aqui, olha, tá? Se ele ficar parado aqui, ficar paradinho, aí em relação ao barco, o farol está em movimento, desculpa, está em repouso, tá? Mas a partir do momento que o barco começa a se deslocar, né, o farol começa a ficar mais longe, mais distante, né? Então é como se ele estivesse se distanciando também. Outro exemplo aqui, olha, aquele parecido com o da mulher lá no trem. Então, olha, um parafuso preso à luminária de um vagão de metrô em velocidade constante, ou seja, ele está à mesma velocidade em todos os momentos, está prestes a cair. Ele cairá atrás de Carlos, então já dá para supor que o nome desse carinha aqui é Carlos. Ele cairá atrás de Carlos, sobre ele, ou seja, em cima dele, ou na sua frente? Vocês acham que ele vai cair? Então, gente, outra coisa que é meio complicado de explicar assim, né? Aí eu preciso que vocês façam uma forcinha para entender. Ó, imagina que o trem está numa velocidade de 300 km por hora, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual a velocidade que o Carlos está? Em relação a um observador lá fora, lá na rua. 300 km. 300 km por hora também, embora ele esteja parado ali de pé, ele também dá 300 por hora, né? E o parafuso está em qual velocidade? 300 km por hora, mesma velocidade. Então, o trem, o Carlos e o parafuso estão ambos à mesma velocidade. Se ele cair, o que vocês acham que acontece com o parafuso? Vocês acham que ele vai cair? Vocês acham que ele vai cair atrás? Mas ele tá à mesma velocidade, entendeu? Vai cair em cima, vai ficar em cima. Isso eu acho que vai cair em cima e depois ela cair no chão, que o negócio vai para trás. Isso, exatamente. Na hora que ele cair no chão, aí ele pode ir para trás, né? Mas ele vai cair em linha reta. Por que ele vai cair em linha reta? Porque ele está à mesma velocidade do trem, entendeu? É a mesma coisa se você tivesse... É que é difícil usar um exemplo assim, né? Mas é a mesma coisa se você tivesse lá num avião. Imagina que você está num avião e você solta alguma coisa. Aquele objeto que você soltar, ele vai continuar na mesma velocidade, né? Então... isso daí é uma das leis de Newton que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Então ele tem uma lei de Newton que diz assim que um objeto, né, ele tende a permanecer em movimento ou em repouso, né, até que uma força contrária seja aplicada sobre ele. Então, por exemplo, na hora que você está num avião, por exemplo, você está lá no alto, tá? Porque tem que dar um exemplo
bem gritante, assim, digamos assim, né? Que nem eu falo para vocês, se tiver um trem a 10 km por hora, né? Não dá pra gente imaginar o que vai acontecer. Você já tem que imaginar que ele tá 300 por hora, entendeu? Você já tem que imaginar que o parafuso vai cair de 10 km de altitude, tá? Então, se você soltar alguma coisa de um avião, o que vai acontecer? Aquele objeto, né? Se for uma bomba, se for algum suprimento, remédio, comida, né? Uma caixa com mantimentos que você vai jogar lá pro pessoal lá do Médicos Sem Fronteira, por exemplo, né? O que vai acontecer com aquele objeto? Ele vai continuar na mesma velocidade, entendeu? Porque ele estava dentro do avião aquela velocidade. O que vai acontecer é que algumas forças vão começar a atuar sobre esse objeto, que é a atmosfera, né? Ela vai começar a frear o objeto, né? Então, e isso vai fazer com que ele perca a velocidade, enquanto o avião ele continua em constante velocidade, né? O piloto ele tem que continuar, ele tem a barreira do ar ali, a atmosfera, né? O ar freando ele, e ele tem que continuar acelerando. É a mesma coisa um carro, você está na estrada. Se o carro está 100 por hora, se você para de acelerar, o que acontece? Ele começa a parar, né? Então você tem que continuar acelerando, mesmo que você queira que ele mantenha a velocidade, você tem que continuar acelerando para ele manter aquela velocidade ali, porque tem forças agindo contra o movimento do carro, né? Tentando fazer o carro parar, que são o asfalto, né? O atrito com o asfalto e o próprio ar, né? Que faz com que o carro pare também, tá? Então, ele cairá atrás de Carlos, sobre ele ou na sua frente. O parafuso, gente, ele vai cair retinho assim, ó. Vai cair retinho, porque pro Carlos e pro trem é como se o trem tivesse parado, entendeu? Porque eles estão todos à mesma velocidade, então é como se eles estivessem parado. Se eles estivessem a 100 por hora, os três, né, o parafuso, o Carlos e o trem, estariam a 100 por hora. Se o trem tivesse a 500 por hora, os três estariam a 500 por hora. Se o trem estiver parado, os três vão estar parados, entendeu? Então, é mais ou menos essa analogia que vocês têm que usar. Eles estão à mesma velocidade. Então, imagina que fosse a velocidade zero, ou seja, estão parados. O parafuso vai cair reto, né? É como quem que falou aí que o parafuso cai depois que ele vai para trás? Qual que é o nome? Ricardo. Ricardo? Isso, senhor. Muito bom. O Ricardo aí, ele conseguiu se colocar lá dentro, lá, né, do lado. Talvez seja ele que esteja segurando aqui a barrinha aqui, mas ele conseguiu abstrair isso aí, né, imaginar essa situação do parafuso caindo, e depois que ele segue aí pro destino dele. Agora um videozinho aqui, gente. Olha, eu pergunto para vocês, ó, assistam esse pedacinho, um trechinho rapidinho, tá? E eu queria que vocês me respondessem se a barra está em repouso ou movimento, ó. Esse é o Pateta, ele tá fazendo barra. Aí o que vocês acham aí? Ele tá em repouso? A barra está em repouso ou está em movimento? Movimento. Em relação... Depende do ponto referencial. Depende do ponto. Ela está em movimento, mas em relação a gente, ela está em repouso. Se tiver um observador na frente dele ali, um personal trainer, a barra vai estar em movimento ou em repouso? Repouso. Repouso, né? Quer dizer, né? Por enquanto parece repouso, né? Mas também não sei. O mundo da física é meio complicado, tá, gente? Mas não se desanimem, não se desesperem, tá? Agora, se a gente der um zoom, quer ver, ó, der uma... chegar mais longe, né? Ao contrário do zoom, olha o que vai acontecer, gente. Perceberam aí o que aconteceu? Ele não estava fazendo a barra, ele estava parado. Quem estava em repouso, né, em relação se tivesse um personal trainer aqui, era o corpo do Pateta. A barra é que estava se mexendo, tá vendo? Então depende mesmo do referencial, né? Essa é uma cena aí que dá pra gente pensar bem mesmo. A barra, né, se ela estivesse parada, se fosse uma barra de verdade, ela estaria em movimento em relação ao Pateta, né? Por quê? Porque a cabeça dele estaria
se aproximando e se distanciando, né? Ela estaria em constante movimento, como uma onda no mar, né? Vai e volta, né? Mas em relação a um personal trainer, ou se tivesse uma pessoa filmando ele aqui, a princípio, né? Naquele primeiro momento ali que a gente começou a ver, que a gente achou que era a barra que estava parada, né? A barra estaria parada, né, em repouso, e o pateta estaria em movimento, subindo e descendo. Só que depois a gente já viu que mudou, né? A situação não era aquela que a gente estava pensando, né? A situação era outra. O pateta estava em repouso, né, em relação ao observador, ao cameraman, assim, né? Digamos assim. E a barra estava em movimento, tá? Mas de qualquer forma, né, a barra está em movimento em relação ao pateta e o pateta está em movimento em relação à barra, certo? Aí um exercício aqui, olha. Um carro partiu de uma cidade A situada no quilômetro 20. Então imagina lá que tem uma cidade A e ela está situada no quilômetro 20 e ele partiu dessa cidade às 1h30 da tarde. Aí ele rodou 80 quilômetros até uma cidade B. Sabendo que ele chegou na cidade B às 4h30 da tarde, identifique. Vocês lembram o que é isso aqui? S0? Vocês lembram o que é o S? O que é a letra S? Ela vem numa palavra em inglês. Space. Vocês lembram o que é? Espaço. Espaço. E aquele zero significa assim, espaço zero. Espaço inicial, tá? Então, quando tiver S0, é espaço inicial. Tá certo? Então, qual que é o espaço inicial aqui? Espaço quer dizer distância, né? Quer O dizer, 20 km. quilômetro 20, né? Quilômetro 20 é o espaço inicial. Então, vamos aqui. Ele vai pedir, ó, espaço inicial. Isso, SF é o quê? O que vocês acham que é? Espaço final. Espaço final, exatamente. E o delta S é o quê? O delta, na física, ele significa intervalo, tá? Então, é o intervalo do espaço. O intervalo de espaço é o espaço final menos o espaço inicial, tá? E depois tem o delta T. O que é o delta T? É intervalo de tempo. Intervalo de tempo. E a gente vai calcular fazendo tempo final menos tempo inicial, tá? Então vamos lá, espaço inicial. Qual é o espaço inicial aqui? 20. Quilômetro 20, né? A posição que ele estava naquele momento em que que eu comecei a registrar a história dele, né? A historinha ali. O espaço final, qual é o espaço final? Quilômetro 80. Ó, eu tenho que ler, né, o problema e interpretar. Olha aqui pra você ver. Quilômetro 100. Isso. Rodou mais 80. Quem que falou quilômetro 100? Gabriel, rua. Muito bom, Gabriel. Então, ó, a gente tem que ficar atento, né, no enunciado, ó. O carro partiu de uma cidade A situada no quilômetro 20. Não quer dizer que ele percorreu 20 quilômetros. Ele saiu dessa cidade, que se localizava no quilômetro 20. E aí ele rodou 80 quilômetros até uma cidade B. Se ele rodou 80 quilômetros e saiu do 20, então a posição final dele era o quilômetro 100, né? Quilômetro 100. Mas daí você fala assim, nossa, professor, mas onde tem 100 aqui? Não tem 100. Aí que vem a interpretação, né? Como ele saiu do 20, que era o espaço inicial dele, e rodou 80, né? 20 mais 80, quer dizer que ele foi parar no 100, né? A posição final dele. E aí o delta S, ou seja, qual foi o deslocamento dele? Qual foi o espaço percorrido, o intervalo de espaço? Que conta que eu faço? Eu vou fazer o SF, né? O espaço final menos o espaço inicial. Mas com números. Qual conta que eu faço? 3h30 e 16h30? Então, o espaço, eu estou vendo o espaço primeiro, olha. É o espaço... 20 menos 100? É, 100 menos 20, né? É o final menos inicial, certo?
Então vai ser o 100 menos 20 que vai dar 80, né? Ou seja, 80 o quê? 80 quilômetros, certo? Então o espaço percorrido foi 80 quilômetros. Aí vamos ver o intervalo de tempo. O intervalo de tempo vai ser dado pelo tempo final menos o tempo inicial. Aí que conta que eu vou fazer? Na verdade nem preciso fazer conta, né? Eu acho que já dá para saber o intervalo de tempo, não dá? É. Qual é o intervalo de tempo? 3 horas. 3 horas, ou seja, foi um intervalo de tempo que ele levou para rodar os 80 quilômetros, tá? Foram 3 horas. Aí eu faria 16h30 menos 13h30. É possível fazer contas com horas, tá? Horas, minutos, segundos, é possível. Eu só tenho que me lembrar que minutos, né, eles não vão até o 100, né? Quando chegam no 6 ali, no caso aqui da dezena, né, quando chega no 60 ele já vira, tá? Isso a gente vai ver mais pra frente. Então são 3 horas o intervalo de tempo. Ó, outro exercício. Opa, isso aqui já foi, poxa. Outro, ó. Um professor de física, em sala de aula, verificou que todos os seus alunos encontram-se sentados. Então imagina só, gente. A gente tá lá na sala de aula, tá? E aí vocês estão todos sentados. E o professor começa a fazer umas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a única correta é... Aí vamos lá, primeira afirmação. Ó, o José, que é um aluno da sala, ele está em repouso em relação aos demais colegas. Até aqui é verdade ou é falso? O que vocês acham? Verdade, né? Se estão todos sentados, o José, que é um aluno que está ali no meio, dentre eles, né? Ele também está em repouso em relação aos demais colegas. Por aí, então, até aí tudo bem. Aí vamos seguindo. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Mentira. Vocês acham, em relação à Terra, vocês acham que a gente está em movimento? A gente Tá em repouso. Então a gente tá em... A gente está em repouso, né? A gente está em cima dela, né? É que nem o menininho lá em cima do skate, né? Mesmo que o skate estivesse girando, ele tá junto, a gente também. Se a Terra ela gira 29 km por segundo em torno do próprio eixo, a gente também tá girando, né? A gente tá junto dela, certo? Então, nós não estamos em movimento em relação à Terra, nós estamos em repouso em relação à Terra. Nós estamos em movimento em relação à Lua, em relação ao Sol, em relação aos outros planetas, mas em relação à Terra, né, a gente está fincado na Terra, né? Então a gente está em repouso, tá? Então essa daqui já dá para saber que é mentira. Vamos ver a segunda, a letra B. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, né? Vamos supor que o professor estivesse andando entre as carteiras, tá? Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Será que seria possível achar um referencial em relação ao qual o professor estivesse em repouso? Será que eu conseguiria achar alguma coisa dentro da sala de aula que pudesse falar assim, olha, o professor mesmo ele andando, ele está em repouso? Um lápis na sua mão, por exemplo? Isso, perfeito. Nem tinha pensado nisso. Um lápis, perfeito. Um lápis na mão, uma caneta na orelha, uma caneta no bolso, o relógio, um mosquito que está bem devagarinho do meu lado, no meu ouvido, me enchendo o saco, né? Ele estaria do meu lado, estaria em repouso, né? Certo? Então, ó, já chama que é certa, né? Quem que falou isso daí do lápis? Gabriel. Gabriel Juan de novo. Nossa, muito bom, Gabriel. Nem eu tinha pensado nisso. Aí, letra C. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. O que vocês acham aí? A velocidade deles, né, dos alunos sentados, é nula para qualquer observador humano? Sim. Vocês acham que sim? Se tiver uma pessoa passando, a sala tá com a porta aberta e uma pessoa tá passando ali. Ah, não, aí isso não é movimento.
Então, aí, né, aqui está dizendo que ela é nula para qualquer observador humano, né? E no caso do próprio professor que está andando pela sala, os alunos para ele estão em movimento, porque eles estão mudando de posição em relação a ele, né? Imagina que o Gabriel sente lá na primeira carteira, o professor está andando e o professor está indo para o fundo. O Gabriel está em movimento, ele está se distanciando do professor. Na verdade, o professor está se distanciando do Gabriel, né, que está ali na primeira carteira, mas ambos estão se distanciando, né? Então ambos estão em movimento em relação ao outro, mesmo que um aluno tivesse parado, entendeu? Então isso aqui não é verdade, né? Eu não posso dizer que os alunos mesmo sentados, né, eles a velocidade deles é nula para qualquer observador humano, tá? Então isso aqui não é verdade. Letra D. Como não há repouso absoluto, e isso aqui é verdade, não há repouso absoluto, né? Nada está em repouso absoluto. Nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Olha que coisa doida, gente. A gente tem que ler umas 2, 3 vezes. Ó, como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Vocês acham que nenhum de nós está em repouso? A gente não pode estar em repouso em relação a alguma coisa? Sim. Pode, não pode? O próprio Gabriel falou em relação ao lápis, né? Se eu tiver com um colega meu andando do meu lado, eu vou estar em repouso em relação a ele, né? Ele vai estar do meu lado o tempo todo ali. Se eu estiver fazendo uma caminhada lá no SEDES, lá, você está em movimento, né? Mas a pessoa está do teu lado, você vai estar em repouso em relação a ela, né? Ela vai estar olhando para o lado e você vai estar parado para ela, né? Mesmo que vocês estejam em movimento. Então isso aqui é falso também. E a última, o Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. O que vocês acham? Ele está em repouso, o Sol? Não. Não. Não, né? Em relação à Terra, por exemplo, ele está em movimento, né? A Terra, ela está girando em torno dele, mesmo que ele esteja parado, né, em relação à Terra. Vamos supor que ele seja o centro do sistema solar e ele esteja parado, ele está em movimento em relação à Terra, porque a Terra, ela faz uma elipse, né, uma trajetória elíptica em volta dele, né, e muda a distância em relação ao Sol, né? Outra coisa que eu não sei se vocês sabem, mas o Sol, ele não está parado, né? Assim como, por exemplo, se a Lua tivesse habitantes e os habitantes da Lua estudassem assim que a Lua gira em torno da Terra, eles achariam que a Terra é o centro, né? Porque eles estão orbitando a Terra. Mas a Terra orbita o Sol. E o Sol, ele orbita dentro da Via Láctea, né? Se vocês olharem uma foto da Via Láctea, vocês vão ver que o sistema solar nosso, ele é um pontinho minúsculo dentro da Via Láctea. E a própria Via Láctea, ela também está em movimento. Ela também está em movimento de espiral, né? Girando, rotacionando. Tá? Então tudo está em movimento no universo. Nada está parado. Então aqui a gente vê o que é a letra B, né? Então mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. São afirmações um pouco complexas, né, num primeiro momento, porque vocês não tiveram contato com isso, gente. Tá? Se eu falo para vocês, olha, quantos que é 15 mais 15? De cara, eu acho que muitos aí que tiveram prestando atenção no que eu falei, né, 15 mais 15, já viram que a resposta é 30, né? Mesmo sem eu escrever nada, mesmo sem vocês lerem nada, só de ouvir eu falando 15 mais 15, já imaginaram 30, né? Já veio na cabeça 30. Mas quando vocês estavam na primeira série, na segunda, no terceiro ano, né? Vocês não sabiam fazer essa conta apenas ouvindo o professor falando. Vocês tinham que ter no papel, na lousa, tentando fazer, né? Então, o primeiro contato com qualquer coisa é um pouco complicado. Então, não se desesperem, tá? Aqui, olha, terceiro aqui. Melinda está andando de bicicleta em velocidade constante, ou seja, mesma velocidade o tempo todo, tá? Então, ela está andando de bicicleta em velocidade constante quando ela deixa cair uma moeda, tá? Então, ela deixou cair uma moeda. Vamos supor que ela estivesse segurando na mão dela, que estava ali na manopla, a moeda caiu.
Thomas está parado na rua e vê a moeda cair. Considere desprezível a resistência do ar. Isso aqui vocês vão ver muito, tá? Na cinemática, a gente não está interessado em estudar isso aqui, tá? A gente só quer saber o sentido, a direção, os valores, tá? A gente não quer considere desprezível a resistência do ar, é porque o ar, ele cria resistência em tudo, tá? Em tudo que está se movendo, o ar quer fazer parar, tá certo? Por isso que vocês veem aí que alguns carros, né, hoje eles são mais arredondados, né? Tem uma forma aerodinâmica mais arredondada, que é para quebrar essa resistência do ar, tá? Vocês vê carro de Fórmula 1 que é super rápido, né? Você vê o negócio, ele é bem rente no chão, né? Ele tem um formato todo bem desenhado mesmo para quebrar essa resistência do ar o máximo possível. Ao passo, né, de contramão, assim, um ônibus, né, que ele é quadradão, né? Ele não consegue quebrar a resistência do ar ali. Ele consome muito combustível, faz muita força por causa do formato dele, né? Que não ajuda aí a quebrar essa resistência do ar. Então, considere desprezível a resistência do ar. Assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como observadas por Melinda e por Thomas. Então, que jeito que a Melinda e o Thomas viram a trajetória dessa moeda? Se eles tivessem uma câmera ali que tirasse foto, né, 1000 fotos por segundo, por exemplo, tivesse tirando foto de todos os momentos da moeda ali, tá? Fizesse um desenho, aqueles desenhinhos, né, que você vai fazendo bem devagarinho ela caindo, tá? Como que o Thomas veria essa moeda, ele que está parado observando ela andando de bicicleta, e como que ela que está sobre a bicicleta, né, como que ela veria a moeda cair? Vocês acham que ela veria a moeda? Ó, aí você tem que imaginar assim, que ela está andando de bicicleta, imagina que ela está numa super velocidade, imagina que ela está, sei lá, 30 km por hora, tá? Que é bem rápido para bicicleta, né? Então ela está a 30 km por hora, imagina que a bicicleta é mais alta do que o comum, porque se a gente imaginar que a bicicleta é do tamanho da bicicleta da realidade, né? A gente não vai conseguir ver muita coisa da moeda, né? Porque ela vai cair numa altura pequena. Então imagina essa altura maior, tá, gente? Vamos usar a imaginação aí. Então imagina que ela está andando numa bicicleta de, sei lá, 5 metros de altura e ela está a 100 km por hora. Como que vocês acham que seria a visão do Thomas, que está parado? Vocês acham que seria que ele veria a moeda caindo reta assim? Não. Não, né? Também acho que não. Quer dizer, certamente não. Por quê? Porque se ela tivesse a 100 por hora, a moeda, ela também não estaria a 100 por hora? Sim. Vocês conseguem imaginar isso? Então, para o Thomas, né, a moeda não vai cair reto, certo? Ela não vai fazer uma trajetória retilínea, né? Porque a moeda, imagina, ela tá andando aqui, ó. Ela tá andando de bicicleta. Na hora que ela larga a moeda vai fazer uma trajetória igual essa, né? Que a gente chama de uma parábola, né? Uma semi-parábola, certo? Ela vai fazer um movimento assim, olha, tá? Então, eu já tiro, né? Já descarto as alternativas A e C, porque elas estão falando que o Thomas vai ver a moeda caindo reto. A moeda cairia reta para ele, que está observando, em qual situação? Acho que se ele estivesse na bicicleta, né? Mas se ele tivesse fora, parado, Se a bicicleta tivesse parada. se a bicicleta tivesse parada, exatamente. Quem que falou isso? Ricardo, muito bom. Se a bicicleta tivesse parada e ela deixasse a moeda cair, aí ele viria a moeda caindo reto. Mas a bicicleta estava em movimento. Então ele vai ver essa trajetória aqui, olha, da letra B ou da letra D. Agora eu tenho que ver, né? Eu chamei carinhosamente aqui de Mel, né? Porque esse nome Melinda é da minha filha, tá? Então eu chamo ela de Mel, então eu coloquei Mel aqui para não invadir o espaço do Thomas aqui. Então, olha, a Melinda, ela andando de bicicleta, na hora que a moeda cai, a moeda, ela continua na mesma velocidade que ela. Vocês não concordam? Imagina só, gente. Você tá num avião e você larga uma moeda, tá?
ela tá na mesma velocidade que você, não é porque você vai largar a moeda que ela vai parar, né? O ar, ele vai criar uma resistência, vai fazer ela andar numa velocidade menor. Mas aqui a gente está pedindo, né? O problema está pedindo para desconsiderar a resistência do ar, tá? Então imagina que você está numa mesma velocidade, né? Você está lá numa super velocidade 100 por hora e você solta a moeda. O que, que vai acontecer? A moeda ela vai continuar embaixo de você, ela vai cair, né? Ela vai cair, vai perder a altura. Mas você vai olhar ela assim para baixo, né? E ela vai continuar na velocidade dela. Por que, que ela pararia a velocidade dela? Né? Já que ela estava a 100 por hora, 200 por hora, ela vai continuar na velocidade que ela estava. Entenderam? Vocês conseguem ver qual a alternativa que é entre a B e a D? A D. A D, né? Porque se ela estivesse olhando para baixo, imagina que ela estivesse bem alto. Se ela estivesse olhando para baixo, ela ia ver a moeda caindo reto. Entendeu? Para ela, a moeda ia estar fazendo uma trajetória retilínea. Certo? Então, vai ser a D. Agora a última Moeda aqui. ia cair, gente, ela até chegar no chão. Isso, ela ia ver, mesmo o avião estando em movimento, ou uma bicicleta gigante estando em movimento, uma grande velocidade, ela ia conseguir ficar acompanhando a moeda caindo, né? Só no momento que a moeda caísse no chão, aí que ela ia parar, né? Aí ela ia continuar na velocidade dela e a moeda ia perder velocidade, ia ficar parada no chão, certo? Ela ia até girar um pouquinho para frente, né? Mas ia chegar uma hora que ela ia parar. Aqui, gente, na 4, ó, último exercício, tá? Na figura estão representadas as posições de um carrinho em diversos instantes, ao longo de uma trajetória retilínea. Então ele está numa trajetória retilínea, ou seja, ele está na Dutra, por exemplo, numa retona, tá? Esse S, o que significa esse S aqui? Segundo. Oi? Espaço. Segundo. Espaço. E por que tem esse M aqui? Porque tá em metros. Isso, porque está em metros. O espaço aqui está sendo dado em metros. Ele podia ser dado em centímetro, milímetro, quilômetro, mas aqui nesse problema ele está dado em metros, tá? E essas aqui são as posições. É como se fosse uma estrada, tá? Mas não é uma estrada, né? É um carrinho. Imagina que é um carrinho de brinquedo, tá? Então aqui é a posição -2, aqui é a posição -1, aqui é a posição 0, aqui é 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, se eu falar assim pra você, ó, o carrinho vai sair daqui, eu vou dar corda nele e ele vai vir até aqui, da posição 0 até a posição 3. Então quer dizer que ele se deslocou quanto? Qual foi o deslocamento 3 dele? metros. 3 metros, né? Se deslocou 3 metros. Então eu faço o espaço final, que é o 3, menos o inicial, que é o 0, tá? Então vamos lá, ó. O carrinho, então, no primeiro momento, no momento 0, ele saiu daqui, ó. E ele foi em direção à direita, tá? Então suponha que essa bolinha está representando um carrinho, tá? Eu não tive tempo para desenhar um carrinho, coloquei uma bolinha, que é o que vocês mais vão ver aí. Aí no tempo 1, quando deu 1 segundo, o carrinho estava aqui, ó. Tá? Então 2 aqui, aí depois 3 aqui, ó. Então é como se fosse um desenhinho, tá, gente? Ele saiu daqui, quando ele veio pra cá, ele não tava mais aqui, tá? Aí quando ele veio pra cá, deu 2 segundos, ele já não estava mais aqui pra trás, ele já tava aqui, ó. E quando deu 3 segundos, ele já estava aqui, não estava mais aqui, tá? Então essa figura, esse desenho, não está representando 4 carrinhos, está representando apenas um carrinho, em 4 momentos diferentes, entenderam? Tá representando um carrinho no momento 0, né? Tipo assim, eu dei corda no carrinho e aí larguei ele, coloquei ele no chão. É esse momento 0 aqui, ó. O momento que eu coloquei ele no chão é o momento 0. Aí quando deu 1 segundo ele passou aqui, quando deu 2 segundos ele estava aqui nessa posição, quando deu 3 segundos após eu largá-lo, né? Ele estava nessa posição aqui. Aí eu pergunto para vocês, na letra A, qual é o espaço inicial do carrinho? -2. -2. Menos 2. Menos 2 o quê? Metros. Exato, menos 2 metros. Aí letra B. O espaço do carrinho no instante t igual a 1 segundo. Qual é o espaço do carrinho no instante t igual a 1 segundo? Zero. 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 Isso, exato. Era a posição que ele estava no momento, né, 1 segundo após ele ter largado, digamos assim.
tá? Então, deu a largada, 1 segundo depois, qual era o espaço? Qual era a localização dele? Era o 0. Essa era a localização dele, 0 metro. E a variação de espaço entre uns instantes, T1 igual a 0 segundo e T2 igual a 3 segundos? Qual foi a variação de espaço? 3 metros. Quantos metros? 3. 3. 3? Ó, pra gente saber a variação de espaço, é o ΔS, né? O ΔS, vocês lembram qual que é a fórmula do ΔS? Alguém lembra? Espaço dividido por... Não, ΔS é o intervalo de Não, não. espaço. É o inicial, o final? Isso, espaço final menos espaço inicial. Qual é o espaço final? Qual é a posição final? Aqui, ó. T1 é igual a 0 segundo e T2 igual a 3 segundos. Eu estou comparando esses dois tempos aqui, ó. Então, o espaço final é a posição que ele ocupava, que ele estava no terceiro segundo. 6 metros. 6, né? Então, ó, o espaço final é 6. Aí, da fórmula, né, vem que tem um menos aqui, ó, tá? Coloquei o menos aqui. E qual que é o espaço inicial? Menos 2. Menos 2. O T0, o T1 aqui, desculpa, é o 0 segundo, ó. No 0 segundo é onde ele foi largado. Ele estava no menos 2, ó. Ele estava nessa posição. Então, aqui ele está querendo saber qual é a variação de espaço entre aqui, que ele foi largado, e aqui, olha. Vocês ainda continuam achando que é 3? Não, 8 metros. Isso. 8. Mas como que eu faço a conta? Eu faço 6 menos 2, correto? Aí o menos com menos vai virar mais, né? Aí 6 mais 2 igual a 8. Ou seja, a variação de espaço, né? O espaço percorrido desde o instante que ele foi colocado no chão, que ele se pôs em movimento, até o terceiro segundo, né? O segundo tempo 2 aqui, 3 segundos, foram de 8 metros, olha. Entenderam? Então foi de 8 metros.